Olá, paz do Senhor, você que está aí na sua casa, começamos mais um EBD online, então seja muito bem-vindo e hoje nós vamos estudar mais uma lição que eu creio que falará profundamente aos nossos corações. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu quero fazer uma oração com você, então feche os teus olhos, oremos nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, pela tua graça e a tua fidelidade sobre a nossa vida. Senhor, te bendizemos por nos dar a oportunidade de estudarmos mais uma lição tão preciosa, mais uma porção da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha falar conosco nesta lição. Nos dê, Senhor, meu Deus, o que a lição está nos dizendo, ó Pai, discernimento. Ser conosco nesta aula, ó Pai, que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pegue a sua Bíblia, você pegue a sua lição, se você tem a sua lição, ou você acompanha no seu celular a sua lição em PDF, porque hoje nós vamos para a 10ª lição deste trimestre, que está uma bênção. Nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. E cada lição, irmãos, Deus tem falado profundamente conosco. E eu creio que nessa lição de hoje, que é um tema bem forte, atual, a qual nós vamos estudar. Então, hoje o tema da nossa lição é: provai se os Espíritos são de Deus. Muita coisa que nós vamos analisar aqui, nós vamos ver, realmente, meu Deus, estamos vivendo nos mesmos dias, como se estivessem acontecendo hoje, essas coisas que nós vamos estudar hoje nessa lição. Então, nós vamos lá para o nosso texto áureo, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A nossa verdade prática nos diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, a partir desse início, você já deu para entender que a nossa lição hoje vai tratar sobre um despertar nosso para estarmos atentos aos falsos profetas. Como estar atento, o que eu devo fazer, devo julgar as profecias, se devo julgar, como devo julgar, de que maneira, como eu posso estar alerta e atento a isso. Então, vamos adentrar a nossa lição. Está baseado no texto de Neemias. A nossa lição está baseada no texto de Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Então, acompanhe conosco aí, pegue sua Bíblia, olhe, acompanhe conosco na sua revista. Nos diz o texto de Neemias: E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me inflamarem e a fim de me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Texto de Tessalonicenses, versículo 20 e versículo 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, versículo 29 diz: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então este é o nosso texto base que nós vamos adentrar nessa lição, que é importantíssima. Então, vamos lá. A nossa lição começa, a nossa introdução a falar que nós já estudamos várias etapas esse trimestre. Estudamos sobre a reparação do altar, estudamos sobre a reconstrução dos muros, sobre a obra do templo que ficou parada por um certo tempo, sobre os ataques de Satanás, como vencer a questão da desunião e tantas outras coisas que nós vimos no decorrer desse trimestre. Na lição passada, falamos sobre a importância de estarmos orando, de estarmos vigilantes contra os ataques de Satanás. E a lição de hoje, que cada lição é um complemento,
ela vai falar conosco sobre o cuidado que nós precisamos ter com os falsos profetas e com as falsas profecias. E isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, e como no Antigo Testamento hoje não é diferente. A palavra de Deus, que é o nosso manual, ela nos mostra que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento haviam falsos profetas e Deus sempre alertava desde o princípio, porque Deus não nos quer ver enganados de forma nenhuma. Então vamos lá, para dentro da nossa lição. Ponto 1. O ponto 1, o título diz: cuidado com os falsos profetas. E aí o ponto 1 do ponto 2, ele destaca sobre as estratégias dos samaritanos. Como nós vimos nas lições passadas, os samaritanos tentaram de todas as formas fazer com que Neemias e o povo parassem de reconstruir os muros. Então, eles tentaram intimidar, lançando palavras de desânimo, tentaram colocar medo no povo, tentaram inventar diversas situações, fazer com que eles parassem, mas nenhum desses momentos, nenhuma dessas artimanhas conseguiu parar o povo. Mas como o nosso inimigo, e nós possamos olhar para esse momento e entender que o nosso inimigo também age da mesma forma, tenta com várias estratégias, aí ele vai num canto, não consegue, vai no outro, não consegue, e ele vai tentando ver o que eu posso fazer para conseguir atingir e paralisar. Foi exatamente assim com Neemias, porque os samaritanos observaram e já olharam, não conseguimos de forma nenhuma, mas eles pensaram, tem algo que vai fazer com que eles parem, porque ele olhou algo que o povo cria, ele olhou o quê? O povo dava importância às profecias. Tanto é que o povo de Judá e de Jerusalém dava tanta importância às profecias, que quando a reconstrução do templo ficou parada por quase 15 anos, Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para despertar o povo. Nós vimos isso nas lições passadas. Para despertar o povo e dizer, olha gente, Deus não mandou ficar parada essa obra não, vamos voltar ativa, vamos reconstruir. Eles usaram palavras proféticas, homens enviados por Deus, levantados para profetizar, que era para o povo avançar e continuar. Então os samaritanos olharam, o povo dá crédito às profecias. Então o que a gente vai fazer? O que eles fizeram? Eles sondaram e assim eles pagaram alguns profetas com propostas para que usassem de profecias enganosas para tentar parar Neemias. E como nós vemos isso acontecendo? Volta na lição lá da introdutória, né? Na leitura bíblica em classe, no versículo 10. O que está dizendo? Um profeta chamado Semaías, e aí na frente Neemias diz que existiam outros profetas também que foram pagos por Tobias, Sambalate, os samaritanos foram pagos para poder dissuadir, dissimular Neemias, porque eles olharam, nas profecias ele vai acreditar. Então eu vou usar algo em que ele crê, que as profecias que Deus fala através da profecia, Deus fala mesmo, mas eles usaram, vamos usar dessa artimanha para tentar atingir o nosso objetivo. E foi o que eles fizeram com Neemias. Chamaram Neemias e falaram, Neemias, olha aqui, vem cá, você é um homem de Deus, mas eles estão querendo te matar. Deus mandou te dizer para você fugir e entrar e se esconder no templo. Tentou aguçar ali o orgulho de Neemias, tentou aguçar o medo de Neemias, e é exatamente assim que Satanás faz. Eu quero já aplicar esse primeiro ponto da lição a nós. Às vezes o inimigo vai usar estratégias que estão lá fora do nosso convívio, que nós já vamos olhar de cara e dizer, aqui não está Deus não. Mas muitas vezes Satanás vai usar de situações em que nós cremos, de coisas do nosso convívio, que nós sabemos que Deus age, que Deus opera, mas vai usar dessas maneiras, eu até coloquei aqui, ó, ele vai usar dessas coisas para tentar distorcer e agir com forma enganosa para nos tirar do nosso propósito, do nosso foco, que é chegar ao céu. Assim foi com Neemias. Eles usaram da profecia, que era algo que Deus realmente falava com o povo, mas usaram de uma falsa profecia para tentar dissuadir Neemias. Só que Neemias, ele era um homem de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E quando ele ouviu aquilo, primeiro ele parou, vou julgar a profecia, vou julgar. Epa, tem algo de errado aí. Por quê? Porque Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias sabia que lá no Antigo Testamento, lá em Números, se eu não me engano, Neemias sabia que Deus tinha deixado para Moisés dado a ordem, olha, que para entrar no tabernáculo, no
templo, na presença de Deus, no lugar santo, somente poderiam entrar os sacerdotes. Qualquer pessoa que não estivesse autorizada, que não fosse sacerdote, não poderia entrar. Morreria, pecaria contra Deus. Neemias conhecia muito bem o texto, conhecia muito bem a lei. E ele falou, opa, primeiro, eu não posso entrar. Como que eu vou entrar num lugar que Deus não me permite entrar? E aí ele diz, um homem como eu fugiria. E é isso que nós precisamos estar atentos. Quantas vezes o diabo vem ao nosso redor e a gente tem que parar com calma, não deixar o medo tomar conta, ou o nosso orgulho, a nossa vontade, a nossa ego correr atrás. A gente fala, opa, vamos analisar isso com calma. Neemias, ele julga a profecia e ele analisa os detalhes. E ele olha, Deus chamou ele para reconstruir os muros. Era uma obra que Deus chamou ele não poderia parar. E ele falou, Deus jamais mandaria eu reconstruir os muros, depois mandaria eu fugir. Então tem coisa errada aí. E aí depois ele olha, como é que na palavra está dizendo que eu não posso entrar e ele está mandando eu entrar? E aí no versículo 12 ele diz, e então eu conheci que não foi Deus, aquela palavra não era de Deus, e Neemias não se deixou enganar. Então que a gente fique gravado nesse primeiro ponto. Ponto 1, cuidado com os falsos profetas. Precisamos olhar para Neemias como exemplo, discernir, avaliar com calma cada palavra profética que nós ouvimos, cada coisa que diz, eu sou de Deus. Vamos olhar na palavra? Está correto? Não está, não quero, isso não provém de Deus, não. Então vamos correr aqui para a nossa lição. O ponto 2. Então no ponto 2, ele diz, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Então o ponto 1 nos fala para estarmos alerta. Cuidado, aquele sinalzinho amarelo, espera aí, olha com calma. E aí no ponto 2 diz que a própria palavra de Deus revela falsos profetas. E aqui nós temos alguns exemplos dentro da Bíblia de alguns momentos na história em que falsos profetas se levantaram e também que pessoas deram ouvidos às falsas profecias e como isso foi trágico, irmãos. Como isso foi trágico para o povo de Israel e como isso é trágico no meio da igreja. Quando nós não buscamos ter orientação da palavra de Deus, muitos são levados pelas vãs doutrinas, pelos ventos de doutrinas, pelas falsas profecias. Quantas e quantas pessoas, que se eu fosse perguntar para você na sua casa, quantas pessoas você já encontrou que estavam dizendo, eu não acredito mais que Deus fala, porque Deus falou isso, não se cumpriu. Mas você se pergunta, será mesmo que foi Deus quem falou? Será mesmo que foi Deus que disse tal palavra profética? Quantas pessoas estão culpando a Deus por uma palavra profética que receberam e na realidade não foi Deus que falou? E estão culpando a Deus, estão magoadas, não querem saber, não creem mais, estão céticos, não creem mais que Deus fala. Por quê? Porque falta-lhes discernimento e falta julgar as profecias. Então, quando olhamos o primeiro exemplo, que esse ponto 2 da lição nos dá, que é um trágico exemplo relatado no 1 Reis, capítulo 13. Então, abra, se você depois quiser saber essa história em detalhes, eu vou contar só um pouquinho, mas estude em casa, esse é um texto muito interessante, do capítulo 13, que conta que um profeta de Judá, um jovem profeta de Judá, a Bíblia não diz o nome dele, mas falou que esse profeta, Deus falou com ele, você vai lá até Betel, seu nome, lá até Betel, e vai profetizar contra o altar que o rei Jeroboão levantou ali naquela cidade, para oferecer sacrifícios idólatras, para oferecer sacrifícios que não eram Deus, porque o sacrifício só era para ser oferecido lá em Jerusalém, no templo. Quando o reino foi dividido entre reino do sul e reino do norte, a reino de Judá, que seguiu a dinastia de Davi, e as outras 10 tribos que foram o reino de Israel, Jeroboão, que assumiu as 10 tribos, ele ficou com medo do povo debandar e voltar a unificar o reino lá em Judá. Mas ele esqueceu que Deus que falou com ele, olha, eu vou dividir, vou dar 10 tribos para você. Então ele ficou com medo e o que ele fez? Ele levou ao povo de Israel a idolatria. E ele constrói um altar em Betel. E aí aquele profeta, Deus fala, vai lá e profetiza contra aquele altar. E Deus dá uma ordem para aquele profeta, olha, você vai, pelo caminho que você for, você não vai voltar por aquele caminho. Você vai lá, vai entregar a mensagem que eu estou mandando, profetiza contra aquele altar, e aí nós vamos ver que a lição nos fala qual é a profecia que Deus mandou ele profetizar. E falou, quando você acabar de profetizar, você não vai beber água naquele lugar, você não vai comer pão naquele lugar.
você vai dar meia volta e vai retornar. Não vai comer nada, não vai se assentar naquele lugar e vai voltar por outro caminho, não é o mesmo caminho que você foi. Essa era a ordem de Deus. E aí aquele profeta chega lá naquela cidade e ele profetiza contra o altar. E olha o que o versículo 2 de 1 Reis capítulo 3, versículo 2 diz, acompanha aí. E ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E ele ainda deu um sinal, que o altar se fenderia e que a cinza se derramaria. Quando aquele profeta lança aquela palavra, ó, Deus mandou dizer que esse altar aqui, vai nascer um lá da descendência de Davi, que vai vir, vai profanar esse altar, vai acabar com isso aqui tudo, com essa idolatria. E aí Jeroboão fica nervoso e levanta a mão, estende a mão para mandar que matassem aquele profeta. Mas quando ele estende a mão, a Bíblia diz que a mão de Jeroboão se secou, ficou paralisada. E o profeta teve que orar ao Senhor para que ela retornasse ao lugar. E exatamente o sinal aconteceu, que o altar se fendeu e as cinzas foram derramadas. Você pode olhar esse texto com calma em casa, analise, leia, porque vai ser bem interessante e você vai entender como Deus fala conosco quando nós ouvimos e lemos a sua palavra e precisamos estar atentos para não ser enganado. E aí acontece isso, o profeta não aceita nenhum presente e começa o seu caminho de volta. Só que naquela cidade havia um velho profeta. E esse velho profeta soube que aconteceu, que aquele jovem profeta havia profetizado ali, que realmente o sinal tinha acontecido, e ele correu e foi encontrar ao caminho onde aquele profeta jovem estava indo embora. E aí quando ele encontra, ele fala, meu amigo, vamos contextualizar, né? Ele diz, meu amigo, eu sou profeta também de Deus, e eu vim aqui para te chamar, vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos lá em casa comer um pão. E aí o profeta mais jovem diz, olha, eu não posso fazer isso. A ordem de Deus foi, entregue a palavra, profetiza e volta por um outro caminho, não beba água, não coma pão. Mas olha o espírito de engano e não sei se eu poderia dizer ingenuidade, mas a falta daquele jovem se atentar, né, e olhar assim, era um profeta, ele também é profeta mais velho que eu, e ele não perguntou a Deus, ele não conseguiu discernir que aquele profeta mais velho estava mentindo. E aquele profeta mais velho disse assim, olha, não, um anjo do Senhor veio até mim. Esse anjo do Senhor me disse que era para vir até você e que era para você voltar comigo para minha casa. E aquele jovem profeta caiu na lábia daquele profeta velho. Quantas vezes Deus fala algo conosco e a gente fica assim firme, aí vem alguém e a gente olha assim, pelo nosso olhar humano, mas fulano é de Deus. Deus usou tanto fulano de Deus, pode usar, mas você tem que pedir a Deus discernimento. Aquele profeta velho, ele era um profeta que estava agindo com mentira para aquele jovem, porque Deus não tinha dito nada para ele. Nada. E aí aquele jovem volta, come pão, bebe água. Quando ele estava sentado ali na casa daquele velho profeta, Deus então toma o velho profeta e diz, por que você me desobedeceu, fulano? Por que você parou e comeu pão aonde não era para fazer? Por essa razão, você não vai ser sepultado junto com seus pais. Você vai morrer no caminho. E foi o que aconteceu. Quando aquele jovem vai embora, um leão ataca, e aquele leão pega e mata aquele profeta, não come ele, só mata ele, fica na beira do caminho sentado, junto do jumento sentado. E ali tem a prova de que Deus avisou. E a consequência daquele jovem, por ter não pedido discernimento a Deus, por ter se deixado levar por um profeta que estava agindo de engano, foi a sua morte. Então que nós estejamos atentos, para que nós não venhamos cair nas lábias de muitos que se dizem que são e não são, estão com espíritos enganadores. E aí vamos correr um pouquinho, irmãos, porque nosso tempo é curto. Então vamos lá. Também outros exemplos que nós temos é nos dias de Jeremias. Nos dias do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e tantos outros profetas, quantos falsos profetas se levantaram ali.
Jeremias profetizava e levantava falsos profetas para dizer, não, Jeremias está profetizando mentira, Deus falou que nós vamos ter prosperidade, Deus falou que nós estamos no caminho certo, e não era verdade, porque o povo estava em pecado. Jeremias levantou e falou, o povo está errado, se vocês não se arrependerem, vai vir para vocês o cativeiro. E aí surgiam outros falsos profetas que conseguiam enganar até os sacerdotes, para fazer com que o povo não desse ouvidos às palavras de Deus. Isso é muito sério. A artimanha do nosso inimigo é fazer com que nós desviemos a nossa atenção com distrações, com coisas que não são de Deus, para nos impedir de chegar ao nosso objetivo, que é estar com Cristo. E aí vem mais um exemplo que a lição nos dá, que eu creio que é um exemplo para alguns bastante conhecido, do rei Josafá, quando vai visitar Acabe. E Acabe ali tem, né, vastos profetas, muitos profetas, e a Bíblia diz que aqueles profetas estavam profetizando para Acabe, vai sim, vai a Ramote de Gileade, que você vai ter vitória, vai guerrear porque Deus vai à sua frente, você vai derrotar. Mas a Bíblia diz, e olha com calma lá esse texto, o texto que está, né, em 1 Reis capítulo 22, você pode olhar com calma esse texto na sua casa, ler o capítulo todinho para você compreender, mas para a gente resumir, esses profetas do rei Acabe estavam mentindo, havia um espírito de engano na boca daqueles profetas. E Josafá, que era um homem, um rei, que era o rei de Judá, temente a Deus, falou assim, aqui Acabe, não tem aqui nenhum outro profeta de Deus, não? Porque Josafá percebeu que havia algo de errado naquele, todos os profetas profetizando bênçãos, ele falou, tem uma coisa de errado. E aí Acabe diz, tem um sim, mas esse nunca profetiza coisas boas ao meu favor. O nome dele é Micaías. Ele sempre fala coisa ruim. E aí é chamado Micaías, e Micaías fala, eu vi o rebanho, o exército de Israel disperso, e você Acabe, vai a Ramote de Gileade, e você vai morrer nessa batalha. Deus enviou um espírito de engano para falar na boca de todos os seus profetas, para te enganar, para você ir a essa batalha e lá você vai morrer. E foi exatamente o que aconteceu com Acabe. Acabe foi para essa batalha e morreu como o profeta Micaías profetizou. E aí nós corremos nisso, isso no Antigo Testamento. Nós pontuamos alguns exemplos, mas tem tantos outros exemplos na palavra de Deus. No Novo Testamento nós vemos o exemplo de Jezabel lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 até o 23, traz o relato desta mulher que era uma falsa profetisa. E que Deus, né, ali, o João escrevendo, né, o anjo da igreja que estava ali, Deus estava advertindo, olha, vocês têm tolerado a profetisa Jezabel, que está ensinando mentiras. A igreja de Tiatira está ensinando mentiras e fazendo o meu povo se prostituir. Então, olha o exemplo lá no Novo Testamento. E nos outros textos, nós temos o texto de Mateus, onde Jesus alerta o espírito do anticristo que está operando grandemente. E se nós olharmos, analisarmos com calma, o espírito do anticristo está atuando fortemente nesses últimos dias. E aí, nos textos de João também, de 1 João diz que muitos falsos profetas vão surgir com sinais, prodígios. Nos evangelhos, cerca de 14 vezes, mais ou menos, Jesus alerta os seus discípulos. Estais atento com os falsos profetas, cuidado, cuidado. Então, se Jesus alertou isso, na palavra do Senhor nós vemos alerta, é porque nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Porque os falsos profetas existem. A palavra de Deus nos revela isso. Que nós possamos estar com os nossos olhos atentos. Atentos e fazer como o texto de Tessalonicenses diz. Examinai todas as coisas. Retende o que é bom. É como se você tivesse, né, uma calça ou uma sua saia que tivesse 2 bolsos aí. Um bolso você precisa ter esse bolso furado. E o outro bolso certinho sem estar com nenhum furo. Isso nós trazemos no sentido espiritual. Por quê? Tudo aquilo que você ouvir, toda a palavra profética que você ouvir, que não provém de Deus, você vai colocar naquele bolso furado que vai embora, não vai ficar. E naquilo que você sabe que é de Deus, aquilo que vai te edificar, aquilo que está correto com a palavra de Deus, você guarda no bolso que está perfeitinho, sem nenhum furo. Quando nós analisamos isso, nós conseguimos aprender, reter o que é bom. Aquilo que não é bom, eu lanço fora, eu esqueço, eu deixo para trás, porque não me edifica. Então, essa lição é mais um despertar de Deus para nós nesse sentido. Então, agora nós vamos para o ponto 3. Então, ponto 1, recapitulando, cuidado com os falsos profetas.
É o nosso alerta. Ponto 2, nos deu exemplos da existência de falsos profetas e falsas profecias e como isso é prejudicial a nós, é prejudicial ao corpo de Cristo. E agora, no ponto 3, o ponto 3 diz, devemos julgar as profecias. Você acha correto devemos julgar? Sim, devemos julgar. E por que nós devemos julgar? Como devemos julgar as profecias? O ponto 3 nos fala, devemos julgar as profecias por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, julgai todas as coisas, examinai as profecias. Examine, o que é examinar? É você olhar minuciosamente, em detalhes, avaliar com cuidado. E aí diz aqui, ó, Deus quer que a sua igreja revestida de todos os dons espirituais. Porque os dons espirituais são presentes de Deus para a sua igreja e necessários para a edificação do corpo. E muito mais, como a lição nos diz, procurarmos os dons com zelo, com cuidado, porque quando a igreja tem os dons espirituais, que são presentes, dados por Deus, não é por nosso esforço, não é por quantidade de tempo que estudamos, mas sim pela graça e misericórdia adotados pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja esteja alerta, para ter discernimento. E aí vem o despertamento, renova os dons. Quando nós entendemos que através do despertamento espiritual, Deus ele vai renovando aquele que tem dom de profecia, Deus vai renovando aquele que tem dom de variedade de línguas, aquele que tem discernimento de espírito, Deus vai renovando. Quantos e quantos no nosso meio Deus usava e agora Deus está despertando a buscar de novo com ousadia. Deus vai renovando, por quê? Porque o intuito do Senhor é manter a sua noiva. Nós que somos a noiva de Cristo em alerta. Dizendo, olha minha amada igreja, discirna todas as coisas, porque os falsos profetas estão aí querendo enganar, mas eu os cuido e zelo da minha igreja. E a lição diz, ó, quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada, bem ensinada, para saber como usar os dons e também como deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nenhuma mensagem tida como profética ficará isenta de exame da parte da igreja. Então essa história não nos julga não. A palavra de Deus nos dá respaldo. Devemos julgar as profecias minuciosamente. Então, nenhuma palavra que diz, profética, que diz da procedência divina, ela passará batida sem passar por um exame pela igreja. Nós devemos julgá-la e analisá-la. E ainda diz aqui, ó, o direito e o dever de julgar as profecias, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Fujamos. Estejamos atentos. Então, nós devemos julgar as profecias. E como? Eu devo julgar. Devo julgar as profecias. Beleza, tenho que julgar por quê? Porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que julgar. Segunda coisa, porque as profecias, os que profetizam são sujeitos a falhas. Então, o ponto 4, nós entramos agora no ponto 4. Por que devemos julgar as profecias? Primeira coisa, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos julgar. Já lemos o texto de 1 Tessalonicenses, que está na leitura bíblica, e o texto de 1 Coríntios, e também o texto de 1 João, que é o nosso texto áureo. Então, a palavra nos diz que nós devemos julgar. Primeira coisa, isso é indiscutível. Então, segunda coisa, por que eu devo julgar as profecias? Por que nós, como igreja, devemos julgar as profecias? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. São humanos como nós. Assim como muitas vezes a gente tende a superestimar as pessoas, quem tem um dom de profecia, quem tem um dom espiritual, e achar que aquela pessoa é santa. Não é, irmãos. São falhos como nós. Nós temos momentos de falhas, somos sujeitos a falhas. Por isso que precisamos julgar as profecias, não o profeta, mas as profecias. E aí a nossa lição diz, ó, mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento, né, que a pessoa que está sendo usada, esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão dessa mensagem seja prejudicada por esta causa. Como é que eu consigo entender isso, Regiane? Simples. Às vezes a mensagem que a pessoa está trazendo é uma mensagem de Deus,
mas às vezes pela falta de algum fruto do Espírito, a forma de comunicar fica uma transmissão prejudicada. É como se você tivesse, você tem o seu rádio na sua casa. Ou melhor, um melhor exemplo, você tem um amigo, né, um amigo ou uma amiga que tem uma playlist de várias canções ou uma mensagem, fala assim, fulano, vou lá em casa que eu vou te mostrar aqui no meu pendrive, no meu iPad, no meu iPod, aqui a minha seleção, a minha playlist, para você ouvir que bênção de Deus que é essa mensagem, ou este louvor. E aí você vai na casa dessa pessoa, ela coloca para ouvir, só que aquele aparelho está com defeito, está com um ruidinho, e aí você não consegue entender. Você fala assim, fulano, eu não estou conseguindo compreender o que está sendo transmitido aqui, porque está tendo um problema aí nessa conexão. Então, é exatamente assim conosco. Nós devemos julgar as profecias, porque às vezes as pessoas que profetizam, aquele instrumento que é usado, pode estar, né, com alguma falta de algum fruto do Espírito na sua vida, está com alguma transmissão, a forma de transmitir que não estamos conseguindo entender, e a mensagem pode ser prejudicada. E aí, terceira coisa, porque pode haver um conhecimento prévio dos fatos. E está muito ligado, né? Assim como pode a pessoa que transmite a mensagem profética pode estar sujeito a falhas, porque isso acontece. O terceiro nos diz que pode haver um conhecimento prévio dos fatos. Às vezes, aquela pessoa que está profetizando, ela sabe o problema que você está passando. E às vezes, naquela ânsia de querer o bem, querer te dar uma palavra legal, ela fala uma palavra que não provém de Deus. E aí, isso é muito sério. Quando nós ouvimos, quantas vezes em algumas, né, igrejas, alguns profetas, colocando entre aspas, iam nas redes sociais para investigar mais ou menos a vida daquelas pessoas daquela igreja, quando eles iam pregar, isso já aconteceu muito, irmãos. Investigava lá, esse fulano está com problema tal. Quando chegava para ministrar, ele usava de coisas que ele já sabia, para poder falar, olha, eis que estou vendo que Deus vai fazer isso na sua vida, mas não era proveniente de Deus, ele já sabia de algo previamente. Então, devemos ter cuidado. Aí você vai perguntar, mas Regiane, mas às vezes a pessoa sabe da minha história, mas foi Deus que usou. Às vezes acontece Deus usá-la mesmo ela sabendo da sua história, do seu problema. Mas pode acontecer esta falha. E o que a gente aprende na Bíblia? Qual é o exemplo que a gente tem na palavra de Deus? O exemplo de 2 Samuel capítulo 7, 2. Quando o próprio profeta Natan, que era um homem de Deus, ele entrega para Davi uma palavra que Deus não tinha mandado. Esse texto, você pode ler com calma, capítulo 7 em diante, o versículo 7, 2 em diante, até o versículo 6, diz que Davi, ele falou assim, eu quero construir um templo em adoração ao meu Deus. E aí ele expressa e diz para Natan, Natan, eu quero construir, eu moro num palácio tão bonito, e a arca do Senhor está lá num lugar, numa tenda, não, eu quero construir um belo templo. E aí Natan, Deus não havia falado nada com o profeta Natan. Natan diz, versículo 2, pode ir, Davi, Deus é contigo nesse projeto. Mas não era algo que Deus tinha falado com o profeta Natan, era algo da vontade do coração dele, que ele, poxa, é uma boa ideia, né? Que Deus é contigo. Mas quando a gente olha lá na frente, nos versículos seguintes, Deus fala com Natan, fala, Natan, vai lá até o meu servo Davi, diz que não é para ele construir, não. Que quem vai construir vai ser o filho dele. Então, ele não vai construir e Natan tem que voltar e fazer a correção. Olha, rei Davi, Deus falou comigo que não é você quem vai construir esse templo. Que as coisas não serão dessa forma como você pensa. As coisas serão assim, assim, assim que Deus falou. Então, isso pode acontecer, que é a quarta coisa que nós devemos, terceira razão porque devemos julgar as profecias. E a quarta razão é que existe possibilidade de que o profeta, ao enunciar, ao falar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. E isso, irmãos, é o que mais tem acontecido. Espíritos enganadores. E qual o texto da palavra do Senhor que nos corrobora isso que nós estamos falando? É o texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo 7 até o versículo 23. E você pode analisar com calma, que foi aquela referência que nós falamos do rei Acabe, quando os profetas se juntaram ali, todos eles profetizavam
para Acabe que ele teria vitória, mas Deus, através do profeta Micaías, falou, não, o que está na boca desses profetas aí é um espírito de engano, que está proferindo mentiras. E também nos textos de Jeremias, quantos falsos profetas com espíritos, demônios mesmo, irmãos, a gente tem que dar nome aos bois, eram realmente espíritos malignos, demônios atuando com engano. E é isso que esse a quarta alerta nos fala, sobre nós devemos julgar por quê? Porque pode ser sim um espírito demoníaco, um espírito de engano, para fazer se desvirtuar do propósito de Deus. Então são quatro razões que nós devemos julgar, porque a palavra de Deus nos manda julgar as profecias, porque elas precisam ser analisadas, porque a pessoa que está enviando a mensagem, que está sendo usado por Deus para falar a mensagem, ela é sujeita a falhas. A terceira razão é porque pode haver um conhecimento prévio dos fatos. E a quarta razão, que é bem séria, pode haver espírito maligno, procedência maligna, aquela palavra profética. E pare e pense na sua casa. Se hoje nós não estamos vendo isso acontecer em muitas e muitas de nossos convívios no meio cristão, quantas pessoas no meio gospel têm surgido com palavras dizendo que é Deus, e quando olhamos grandes escândalos, quantas palavras mentirosas que não foi Deus que falou. E nisso tudo nós vemos quantas pessoas decepcionadas com Deus, porque a palavra que ouviu não era uma palavra da procedência divina, mas era uma palavra de procedência ou da própria carne da pessoa, ou de procedência maligna, que trouxe engano para aquela vida. Então estejamos alerta. Vamos partir para o ponto 5, que é o nosso último ponto. Estamos quase finalizando, então aguenta aí. Então vamos lá, o quinto ponto da nossa lição diz, como devemos julgar? Então já vimos que devemos julgar, por que devemos julgar, nós já vimos 4 razões porque devemos analisar as profecias, e o ponto 5 nos diz, como que devemos julgar? Porque não é apenas julgar, você é um profeta mentiroso, não é isso, irmãos. Há critérios que a própria palavra do Senhor nos mostra como nós devemos julgar as profecias. E aí, primeira coisa que a Bíblia nos diz, que a lição nos diz, examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Uma profecia jamais, e aqui eu grifei bem para nós fixarmos a nossa mente, uma profecia jamais pode entrar em conflito, estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Então, a maior profecia e maior revelação está aqui, ó. A palavra de Deus. Ela é a maior revelação para a nossa vida, é o nosso manual de conduta, é o prumo que coloca as coisas realmente no seu devido lugar, alinhadas, aprumadas. E aí, grifei mais uma coisinha ainda. Ainda que porque a palavra de Deus é perfeita. E aí, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz que ainda que um anjo do céu vier dizendo, né, faça isso, e aquela mensagem está fora da palavra de Deus, seja considerado anátema, rejeitada essa palavra, porque não provém de Deus. Ainda que um anjo do céu desça e fale, Deus falou isso, Deus não falou, está contrário à palavra, você vai examinar. Não está batendo com a palavra, estou fora. É o que o texto áureo nosso diz, que provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai pelas Escrituras, examine, professa Cristo. O texto de João, versículo seguinte, ele fala, olha se esse espírito professa Jesus como Salvador. Olhem em detalhes, a Bíblia nos dá esse critério. Lá no Antigo Testamento, Moisés traz um alerta ao povo, olha, se algum sonhador de sonhos, se alguém se levantar e dizer, Deus falou comigo isso, analise. Se aquela palavra se cumprir, foi Deus. Mas se aquela palavra se cumprir, depois de dizer, vem, vamos adorar outros falsos profetas, não aceite, porque está puxando vocês para fora da presença de Deus. Então, primeira coisa, a primeira estratégia nossa ao analisar a profecia, olhar se ela está de acordo com a palavra de Deus. Olhar se está de acordo com o que a Bíblia diz. Se está um A fora, já descarta, rejeita, porque não provém de Deus. Ainda que um anjo do céu desça, se aquela palavra estiver fora do que a Bíblia diz, não provém de Deus. Segunda coisa que nós devemos analisar. A primeira,
examinando as Escrituras, são a forma correta de nós avaliarmos, né, como devemos julgar. A segunda coisa que nós precisamos buscar e precisamos utilizar, a igreja precisa ter, que é o dom de discernimento de espíritos. E esse dom de discernimento de espíritos não é uma capacidade humana, não é por ter tanta escolaridade, grau de escolaridade, não é por um esforço meu. Esse discernimento aqui é algo fundado pelo Espírito Santo de Deus, algo de forma sobrenatural, em que o Espírito Santo, através do dom de discernimento, ele alerta, ele usa quem é esse dom para alertar. Essa palavra não sou eu falando. Tal milagre não é a minha mão agindo, não sou eu agindo nisso aí. Esse dom de discernimento de espírito, irmãos, é um dom necessário. Todos os dons, a igreja deve buscar todos os dons, fazer como a igreja de Corinto, seguir a igreja de Corinto nesse exemplo, que tinha todos os dons espirituais. Nós precisamos buscar o dom de discernimento de espírito. E aí diz, devemos buscar incansavelmente e receber de Deus este dom. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Aquela pessoa que tem o dom de discernimento, ela já diz, isso é Deus falando. Todo aquele que anda na luz, e aí vem lá, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Então, se está na luz de Cristo, se está buscando o Senhor, se Deus deu o dom de discernimento do Espírito, aquela profecia vai ser revelada, se é Deus ou não. Então busquemos mesmo como igreja, como corpo de Cristo, busquemos em Deus ter discernimento, ter esse dom espiritual. E aí, terceira coisa, a profecia se conhece pelo seu sabor. Então, 3 coisas que nós devemos utilizar para julgar, examinando pela palavra, examinando através do dom espiritual de discernimento de espírito, e o ponto 3, do ponto 5, já finalizando, a profecia se conhece pelo seu bom sabor. Ela tem uma característica. E aqui o autor da nossa lição, ele usou como referência Juízes capítulo 12, versículo 6. Nesse texto de Juízes, está relatado que houve uma guerra entre Efraim e uma outra tribo, que eu não me recordei agora, fiquei ruim de gravar na memória, irmãos, mas olha esse texto com calma. Há uma batalha, e aí eles vencem, né? Só que os efraimitas, para eles poderem passar e ir ter acesso ao outro lugar, eles haviam como fosse uma fronteira, e aí ele foi colocado como se fosse um pedágio. E aí até está dizendo também o sotaque, né? O sotaque fala e faz com que o filho da terra conheça quem é quem e quem não é. E aí tinha uma palavra que eles tinham que falar. Aquela palavra. E como era um sotaque característico, era o cibolete e o chibolete. Se eles falassem chibolete, poderia passar, porque eles saberiam que não era efraimita. Se falasse cibolete, aí já caracterizava. Esse aqui ele não conseguia pronunciar chibolete, ele só falava cibolete. E esse exemplo nos mostra que há um sabor, a profecia ela tem uma característica. Quando nós discernimos pela palavra de Deus, através do dom espiritual, e também discernimos a profecia pelo seu sabor, finalmente nós somos perfeitos, e a razão de costume, nós identificamos que realmente é Deus falando, a linguagem, a forma de falar, o Espírito Santo testifica o nosso coração, ele identifica conosco que aquela palavra é dele ou que não é dele. Então nós precisamos andar em Cristo, buscarmos do Senhor, ter discernimento. E para a gente finalizar a nossa lição, a conclusão nos diz, quando as profecias são provadas, são passadas, né, pelo crivo, julgamento, segundo a palavra de Deus, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Quando a profecia ela é passada por esse crivo, a igreja é preservada e os dons espirituais também não são colocados em descrédito. Porque quantos estão em descrédito? Porque ouviram palavras que não provinham de Deus, palavras proféticas que não tinham procedência divina. E aí vem para a gente concluir, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar, quer dizer, ensinar a pessoa que usou erroneamente o dom de profecia. Então, quando nós analisamos as profecias, provamos, né, analisamos com calma as profecias, nós temos condições de corrigir
e de doutrinar aquela pessoa que usou o dom de profecia de uma maneira errônea. Então, somente examinamos que nós temos condições de corrigir. E também, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, quando nós examinamos, nós conseguimos ver e receber as profecias, as palavras que Deus quer nos dar. Quantas vezes nós ficamos assim, meu Deus, será que é Deus falando? Será que não é Deus falando? Quantas vezes a gente perguntou, é Deus ou não é? E ficou com aquilo na cabeça, meu Deus, é o Senhor ou não é? Mas prove, a lição de hoje nos traz esse alerta. Use a palavra de Deus para discernir, para avaliar se aquela palavra profética provém de Deus ou não. Busque o dom espiritual de discernimento de espírito. Esteja atento. Aquele que está em Cristo, que tem comunhão com Cristo, ele não é enganado. Se ele permanece em Deus e tem comunhão com Deus, antes, quando ele ouve a palavra, ele pergunta, Senhor, és tu mesmo falando comigo? Que fique de exemplo cada um desses textos que nós falamos, que fiquemos de exemplo quando nós ouvirmos algo de Deus, quando vier algum alimento para nós, alguma palavra profética, não engula logo, receba aquela palavra profética, digira primeiro, né? Vai remoendo ela primeiro, para poder olhar, realmente é Deus, não é? Faça a prova com o Senhor, avalie essa palavra, para que não estejamos em engano, porque nos últimos dias o Senhor nos diz que muitos falsos profetas surgirão. E o inimigo vai usar de tantas vezes, de coisas do nosso meio, coisas que nós realmente cremos, para tentar nos enganar. Foi assim que ele fez com Neemias, tentando enganar Neemias, porque ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Ele tentou usar a profecia, a palavra profética, para tentar paralisar Neemias. Então, estejamos atentos quanto a buscarmos ao Senhor e a provar se aquele espírito, aquela mensagem profética provém de Deus ou não. E eu quero orar com você na sua casa, orar por essa lição, agradecendo ao Senhor por esta palavra, por este momento, e que nós possamos realmente estar em alerta e buscar em Deus, provar se os espíritos são de Deus ou não. Então feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, por esta lição que o Senhor nos deu, por essa alerta na tua palavra, Senhor, que nos faz, ó Pai, estar com os nossos olhos atentos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e quanto mais a tua vinda se aproxima, mais falsos profetas se levantam, o espírito do anticristo tem operado, ó Pai, no mundo inteiro. Senhor, meu Deus, dá-nos, ó Pai querido, discernimento, dê a nós, como tua igreja, discernimento de espírito, renova os dons espirituais daqueles, ó Pai, que já não são usados mais, que estão amortecidos, ó Pai, que o Senhor desperte, Senhor, derrama a tua igreja, Pai, dê-nos discernimento de espírito, dá-nos clareza, Pai, para enxergarmos quando é o Senhor falando e quando o Senhor não está falando. Senhor, meu Deus, nos ensina, nos direciona, Senhor, meu Pai, nos mantém atualizados, ó Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que nenhum espírito de engano permaneça no meio do teu corpo, para que nenhum espírito de engano permaneça no meio do teu povo, ó Pai. Senhor, meu Deus, nos preserva, nos guarda. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos e desde já agradecemos por esta palavra, Senhor, que continua a ecoar em nosso coração, para estarmos atentos, para discernir aquilo que o Senhor fala e aquilo que não é o Senhor falando, Pai. Senhor, nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.